Olá pessoal, bom dia. Vamos aí para mais uma aula de corrosão, né? Nossa penúltima aula. Nossa, agora que eu vi que cortou aqui no canto o título da aula, mas depois eu corrijo. Enfim, né? Capítulo 15 do nosso livro, corrosão associada a solicitações mecânicas. Eu peço desculpa pelo atraso na postagem desse conteúdo, né? Já tá ficando padrão, pessoal, pedindo desculpas aqui, né? Mas eu cheguei até a adiantar o conteúdo do capítulo anterior, só que aí eu fui colocando em de outras matérias e deixei corrosão por último, né? Já que estava menos atrasada, né? E aí, agora a gente está finalizando aí. Temos essa aula de hoje e temos a aula de semana que vem para fechar. Mas as duas são para contemplar esse capítulo 15, que é um capítulo muito grande. Ao todo, esse PDF aqui ele tem 127 slides, vocês vão ver. Então eu vou fazer 60 e pouquinhos nesse, 60 e pouquinhos no próximo. Né? Algo assim, mais ou menos. Então vou dividir por dois. Bom, o nosso tema hoje da aula é corrosão associada a solicitações mecânicas. Né? Então, como o próprio nome já disse, nós vamos estudar o efeito conjunto de um processo corrosivo com uma solicitação mecânica. Isso pode acontecer de várias maneiras, né? Tem várias maneiras possíveis pela qual essa junção de efeitos pode acontecer. Bom, vocês vão ver que aqui tem muito texto no geral no slide, né? Eu faço isso de propósito, já que eu não sei se todo mundo tem acesso ao livro, né? Mas não vou falar exatamente de tudo que está aqui. Eu vou destacando os pontos que eu acho mais importantes e tocando a aula, beleza? Bom, por que é um tópico especial estudar solicitações mecânicas associadas ao processo corrosivo? É porque, gente, quando a gente tem um processo corrosivo sozinho, ele é danoso, certo? Quando a gente tem uma solicitação mecânica sozinha, ela pode ser danosa. Né? Quando a gente tem um processo corrosivo acontecendo concomitantemente, ao mesmo tempo que uma solicitação mecânica, esse processo corrosivo ele vai causar uma deterioração acelerada, né? O que pode gerar fraturas, né? Pode deixar equipamentos fora de operação, eu posso ter que lidar com problemas de segurança, né? Tanto das instalações quanto dos operadores, das máquinas, enfim. É um grande problema. Nesse caso, onde tem essa junção, as trincas são nucleadas a partir da superfície de contato com o meio corrosivo ou internamente. Né? Aí vai ter aquela questão de propagação de trinca. Ela vai nuclear, ela vai propagar, né? A gente tem que fazer esse acompanhamento. O maior perigo que isso pode trazer é a ocorrência de falhas repentinas. Né? Eu já citei aqui nesse curso em alguns momentos, mas o terror de qualquer projetista tem que ser falha repentina. Né? Como eu já disse, quando a gente projeta um equipamento, nós podemos projetar e nós temos que ter na cabeça até quando ele funciona. Qual a vida útil do equipamento? Né? De quanto tempo tem que trocar, né, aquela peça, por exemplo. Né? Isso, isso tá tudo ok, tá beleza, porque a gente sabe que nada é para sempre, né? Nenhum componente mecânico vai durar eternamente, né? Mas a gente tem que saber quando ele vai falhar. Falhas repentinas são o pior tipo de falha que pode acontecer, porque ela pega todo mundo desprevenido. Né? Vocês devem ter visto recentemente, acho que nas últimas semanas aí, surgiu no noticiário, acho que a maioria de vocês aqui do Espírito Santo, né, devem ter visto que uma piscina caiu inteira num prédio em Vila Velha. Né? Isso aí é um exemplo de falha totalmente repentina e inesperada. Né? Com toda certeza, o cara que projetou, mesmo que ele tenha cometido um erro, ele não esperava que ia falhar repentinamente dessa forma. Né? É uma situação assim, catastrófica, falhas repentinas. Né? Algumas pessoas falaram que era sobre corrosão, eu confesso que eu não li muito sobre, então não sei dizer o que aconteceu. Né? Mas eu acho estranho ter uma deterioração tão rápida, né? Se bem que o prédio não é tão novo assim, né? Enfim, se foi falha por corrosão, quer dizer que ou escolheram errado o material, ou houve talvez um processo simultâneo aí de corrosão devido à maresia que fica perto da praia, junto com a solicitação mecânica, que tinha que suportar o peso da piscina. Então pode ser que seja até enquadrado aqui nessa aula. Né?
Mas, de qualquer maneira, é uma falha que não pode acontecer de jeito nenhum, né? É normal que certos componentes mecânicos sofram corrosão, né? Mas a gente tem que saber quando, até quando ele vai aguentar aquele processo corrosivo. Agora voltando aqui para a aula, né? Bom, a gente sabe que corrosão no geral é um grande desafio, né? E a gente sabe também que grande parte dos materiais que estão sujeitos à corrosão são materiais que também estarão sujeitos a solicitações mecânicas. Então o processo corrosivo ele vai ser acelerado nesse sentido, né? Então em várias situações de aplicação, aqui tem até slide comentando sobre exploração, produção e transporte de óleo e gás, região do pré-sal. Isso é um exemplo de onde vai haver a união aí, né, entre problemas com corrosão e problemas com tensões, né? Então nós temos esse exemplo de aplicação onde isso é real, né? Eu quero que vocês pensem, gente, que tudo isso que eu estou falando aqui com vocês, né, esses problemas que corrosão pode gerar, são todos problemas reais, né? Ninguém para estudar um processo, né, que é extremamente raro de acontecer, né? Vou dar um exemplo. Sensitização, extremamente comum. Grafitização, super comum. Corrosão eletrolítica, muito comum, né? Isso tudo são problemas que vocês no futuro vocês podem lidar quando vocês estiverem trabalhando na área. Então é muito importante que vocês entendam o que está acontecendo, né? E da mesma maneira que eu estou mostrando aqui que esse capítulo 15 ele é um exemplo de onde a gente tem essa uma aplicação. A gente tem exemplo de aplicação desse problema na própria indústria do petróleo, né? Então é algo real, né? Não é algo que a gente fica imaginando, né? Porque eu sei que durante o curso, muitas vezes a gente tem a impressão que nada do que a gente vê no curso a gente vai ver na realidade trabalhando. Mas não é bem assim. É claro que tem algumas matérias que passam muito mais por teoria, por a gente ter uma base, etc, né? Que muitas vezes a gente não vê aquilo na prática. Mas também tem muita coisa que a gente tem que saber, né? Que é muito importante que a gente saiba. Tá bom? Bom, nesse capítulo vai ser feito um estudo de uma série de fenômenos que resultam de uma interação entre meio, no qual vai estar imerso um sólido, e sua resposta à solicitação mecânica. A gente vai fazer a distinção entre casos onde a ação mecânica ela é estática e casos onde a ação mecânica é dinâmica, né? Os casos onde a ação mecânica é dinâmica, a gente já pensa na corrosão fadiga, né? Que é aquela questão de solicitações cíclicas, né? A carga ela vai ser dinâmica, né? A solicitação mecânica vai ser dinâmica. Por outro lado, tem as questões de solicitação mecânica estática, né? Que é a corrosão sob tensão, né? Como o próprio nome já diz, e fragilização por hidrogênio, que é outro exemplo, né? Especificamente sobre corrosão sob tensão, é importante dizer que quando eu falo corrosão sob tensão, eu não estou me referindo a todos os tipos de processo corrosivo que acontecem junto de uma tensão mecânica. Quando eu me refiro a corrosão sob tensão, eu estou falando de corrosão acontecendo junto de uma tensão estática. Tá bom? De uma maneira que nem só a corrosão, nem só a solicitação mecânica levariam o material à fratura. Eles só levam o material à fratura quando trabalham juntos. Tá? Então, corrosão sob tensão é isso. E é muito comum a gente falar de corrosão sob tensão, né? Vocês vão ver que podem até achar em outros livros, se referindo à corrosão sob tensão como uma definição mais abrangente, né? Como se pegasse todos os casos aí onde o processo corrosivo acontece junto da aplicação de tensão. Só que não é bem assim. Bom, terminando aqui, né? Aqui está contando um pouco sobre isso, né? Tal conceito, no entanto, não reúne satisfatoriamente todos os casos conhecidos de interação entre ambientes e tensões, apesar de ser corrente de seu uso na literatura, né? Foi o que eu acabei de dizer. Isso porque muitos efeitos ocorrem sem que haja uma dissolução anódica do material ou uma oxidação perceptível, capaz de caracterizar a corrosão propriamente dita. Um problema que a gente vê muitas vezes
é que a fratura ela pode acontecer devido a essa ação conjunta, mas a parcela da culpa, entre aspas, da corrosão, ela é difícil de se notar. Ela não é tão perceptível assim. Tá? Então a gente adota o termo de corrosão sob tensão apenas para os casos onde é possível efetivamente reconhecer um processo de corrosão e não se tratar de outro fenômeno, muitas vezes de natureza física, que pode determinar a fragilização do metal. Bom, como eu já disse, um dos problemas que esse processo pode gerar é o de fratura frágil, né? Até deterioração das propriedades mecânicas, né? Junto de pequena deformação e dissolução do material, ocasionando fratura inesperada e catastrófica, que é a fratura frágil, né? Como já comentei. Bom, esse problema é bastante frequente em tecnologias dos materiais, apesar de sua incidência ser, felizmente, limitada aos casos onde existe uma combinação específica de materiais suscetíveis com ambientes específicos. Novamente, é até difícil estudar, vocês vão ver lá para frente na aula que vem, esse fenômeno como um todo, de corrosão associada à solicitação mecânica, porque tem muitos casos específicos. Eu tenho muitas combinações específicas de materiais, meios. Só de materiais meios, vocês já viram que tem vários. Agora eu estou incluindo mais um parâmetro, que é tipo de solicitação. Então eu tenho um universo de coisas para estudar aí dentro. Bom, um número crescente de casos está sendo reconhecido à medida que se amplia o conhecimento do problema e aumentam as tensões de trabalho a que são submetidos os materiais. E também a agressividade dos ambientes corrosivos. Então, esse estudo aí, ele é algo que tem muito campo para estudar ainda. Tem muita possibilidade de estudo. É importante que se faça uma distinção entre fenômenos de corrosão sob esforços mecânicos, que apresentam características morfológicas bastante parecidas, porém com mecanismos de incidência diferenciados. Tá? Isso aí a gente vai ver que existem vários tipos de fenômenos de corrosão sob esforços mecânicos, não é um tipo só. Corrosão sob tensão é um processo anódico, que envolve dissolução do material, mesmo que não seja perceptível. E a fragilização por hidrogênio é um processo diretamente associado à reação catódica de redução de hidrogênio. A fragilização por hidrogênio, que eu até comentei com vocês aqui algumas aulas atrás, ela também entra como corrosão sob tensão. Até porque o hidrogênio, quando entra na estrutura do material, ele tensiona a rede cristalina. Né? Isso eu vou falar um pouco mais no futuro. Bom, essa espécie reduzida penetra na estrutura do material metálico, levando a sua fragilização. Também, nesse caso, por diferentes mecanismos. O fato é que temos diferentes mecanismos para a ocorrência desse fenômeno de corrosão associada à solicitação mecânica. Aqui na primeira figura à esquerda eu tenho a fratura em estojos de munição feitos com latão. Né? Dá para ver aí, né? As rachaduras ali. Aqui no meio tem fraturas em chapas de aço inoxidável 304, AISI 304, em presença de solução concentrada de cloreto de sódio. Vocês vão ver que cloreto de sódio, já viram na verdade, né, que é extremamente danoso a aço inoxidável. Né? Tem mostrado esses tipos de fraturas que tem na chapa. E aqui na direita tem um eixo de manivela com fratura por fadiga. Né? Dá para ver aqui na superfície de fratura bem claramente. Portanto, essa definição de corrosão sob tensão engloba, na verdade, diversos fenômenos diferentes, que podem não ter a mesma origem. Né? Então, assim, vocês vão ver que esse processo ele é muito diverso. Né? Tem várias subdivisões que meio que agrupa tipos diferentes de processos que estão dentro de corrosão associada à solicitação mecânica. Né? Por exemplo, o tipo de fratura ele pode ser diferente. Né? Eu posso ter fratura intergranular, que é intercristalina. Eu posso ter fratura intragranular, né, que é o transgranular ou intracristalina. Assim como eu tenho casos de fragilização por metais líquidos e fragilização por hidrogênio. É importante dizer que esse tipo de ocorrência de fratura, né, não é comum
não é exclusivo de materiais metálicos. Todos os materiais sofrem isso, né? O polietileno, por exemplo, está sujeito aos mesmos problemas na presença de determinados solventes orgânicos. E os nylons podem fraturar sob tensão em presença de fenóis ou ácido fórmico. Então aqui, gente, durante essas duas aulas nossas, vão ser vistos os diferentes tipos de interação entre as solicitações mecânicas do ambiente, né, englobando esses 7 casos aí, que estão abaixo. Primeiramente, corrosão sob fadiga. Segundo, corrosão com erosão, cavitação e impingimento. Terceiro, corrosão sob atrito. Quarto, fragilização por metal líquido. Quinto, fragilização por hidrogênio. Sexto, fragilização por álcali, né, ou alcali, né? E sétimo, corrosão sob tensão. Então são 7 tipos aí de 7 subdivisões que a gente cria para poder agrupar melhor esses dados relacionados à corrosão associados às solicitações mecânicas, né? Na aula de hoje eu vou falar até o ponto 4 só. Só que é bastante coisa, né? Bom, vou até tomar um gole de água aqui. Bom, lembrando, o que é fadiga? Fadiga é um tipo de fratura que acontece com o material. Fratura por fadiga, né? Quando ele está sujeito a solicitações mecânicas alternadas, ou seja, esforços mecânicos dinâmicos, cíclicos, né? Então ele vai falhar em uma tensão abaixo daquela que ele foi projetado para falhar. Beleza? Então a fadiga é isso. Vocês já devem ter visto isso aí ao longo do curso. No geral, vai se formar uma pequena trinca em algum ponto de concentração de tensões que penetra lentamente o material na direção perpendicular à tensão. Após certo tempo, que pode ser um período de milhões de ciclos, a área do elemento vai se reduzir de tal modo que não pode mais suportar a carga aplicada e vai ocorrer a fratura final repentina. Quase sempre de maneira frágil, né? Essa é a fadiga. Reconhecer fratura por fadiga é uma tarefa fácil. A região de início da trinca vai ter um aspecto liso, né? A região mais afastada vai ser de aspecto rugoso, fibroso, cristalino. Aqui eu tenho 2 gráficos, né, diferentes, né, mostrando que aquela curva SN, que vocês devem lembrar, né? SN é Stress é o S, e N é o Number of Cycles, que é o número de ciclos, né, para ruptura. Na esquerda aqui, vocês podem ver que é um gráfico mostrando o limite de fadiga de ácidos no ar, né? Lembrando, o que é o limite de fadiga? É um valor de tensão que abaixo daquele valor, o aço ele vai, nesse caso o aço, né, o material, ele não vai falhar por fadiga, né? Então é o limite de fadiga. Lembrando que nem todo material apresenta esse limite de fadiga. Tá bom? Aqui na figura da direita, eu tenho um comportamento do mesmo aço sujeito a fadiga em meio corrosivo. Vocês percebem que o próprio comportamento dele, descrito pela curva SN, foi totalmente alterado, né, devido à ação corrosiva que está agindo em conjunto, né? Então a corrosão sob fadiga, como o próprio nome já diz, é um ataque conjunto de corrosão junto com fadiga. Então acontece quando tem ação de esforço cíclico com um meio que pode atacar o material que está exposto. Os metais que mais estão sujeitos a esse tipo de ataque são aqueles que têm camada protetora. Nós já discutimos bastante sobre essa camada nas aulas passadas, né? Como por exemplo um óxido que produz resistência ao meio que tenderia a atacar o metal. Camada protetora, película passivadora, enfim. Bom, as fraturas mecânicas sucessivas durante a propagação da trinca de fadiga rompem continuamente as camadas protetoras, expondo o material ativo à ação do ambiente corrosivo. Então, a fadiga ela vai rompendo continuamente a camada protetora, que vai expondo o material que deveria estar protegido ao ambiente corrosivo. Esse processo se caracteriza pela
em maior extensão pelo desaparecimento do limite de fadiga, como eu mostrei no gráfico anterior, havendo, mesmo para baixas tensões, um número de ciclos suficiente para conduzir o material à fratura. Uma redução do limite de resistência à fadiga é, por vezes, observado mesmo quando o material se encontra em meio corrosivo. Então, uma característica clara desse efeito é esse desaparecimento aí do limite de fadiga. Bom, experimentalmente foi estudada a contribuição de cada fator ao fenômeno. Verificou-se que o dano causado é em geral maior do que a soma dos danos causados pela corrosão e pela fadiga agindo separadamente. Então, só pela fadiga eu tenho um dano, só pela corrosão eu tenho um dano. Se eu juntar os dois, o dano é pior do que em cada um dos casos. Ou seja, a sinergia entre os fatores mecânicos e eletroquímicos é o que danifica mais ainda o meu material em questão. Também se verifica que a imersão prévia do material em meio corrosivo faz baixar o limite de fadiga subsequente. Bom, é característico desse tipo de corrosão o aparecimento de profundas escavações do material, oriundas da corrosão. Vão ser observadas fendas perpendiculares de direção de tensão e que seguem caminho mais ou menos reto e regular, né? De maneira que é possível reconhecer a parte por onde ela se iniciou, e com frequência está relacionada com pits de corrosão formados inicialmente na superfície do metal. Então vai ser possível reconhecer onde essa fratura começou, né? Essas fendas foram iniciadas. Nesse caso, as trincas são, no geral, transgranulares. A corrosão sob fadiga é um processo de corrosão localizado, né? É importante destacar isso, né? Muitas vezes a caracterização fractográfica. O que é caracterização fractográfica? É a análise da superfície de fratura. Ela é dificultada pelo próprio processo de corrosão, que vai alterar a superfície de propagação em contato com o meio corrosivo, né? Então a gente tem isso. A corrosão sob fadiga ela é influenciada pela frequência das vibrações mecânicas, tá bom? A frequência é um fator extremamente relevante quando a gente fala de corrosão sob fadigas, né? Quando a gente fala de fadiga em si, a frequência ela não tem um peso tão grande. Mas quando a corrosão sob fadiga, a frequência tem um peso maior. Por quê? Isso porque o componente de corrosão do fenômeno ele depende do tempo. O mesmo número de ciclos a diferentes frequências representa tempos diferentes de exposição ao meio corrosivo, né? Então, pro lado da fadiga, o tempo em si ele não é tão relevante. O que é relevante é o número de ciclos. Quando eu falo de corrosão junto, né, a corrosão ela leva em consideração o tempo, né? Porque eu vou ter tempos diferentes de exposição. E o tempo de exposição do material a certo ambiente corrosivo influencia diretamente no próprio efeito do fenômeno, né? No próprio efeito da corrosão sob fadiga. Nesse tipo de corrosão, o fator mais importante é o caráter corrosivo do meio, né? Obviamente, quanto menor for a corrosividade do meio, maior vai ser o valor de resistência à fadiga, né? Então a gente pode dizer que a resistência à corrosão sob fadiga ela está mais relacionada com a resistência à corrosão do que com a resistência mecânica. O que pode até nos levar a pensar que o fator corrosão ele tem uma responsabilidade maior nesse processo. Onde ocorre esse tipo de problema? Tubulação de equipamentos de perfuração de poços, né, que é usado para bombear petróleo. Tem vida limitada devido à corrosão por fadiga resultante do meio corrosivo, em caso de água salgada. Tubulações que transportam vapores ou líquidos de temperaturas variáveis, né?
podem fraturar devido ao ciclo térmico, né? Vou ter expansão e contração periódica, é um tipo de fadiga. Trocadores de calor vão escorrer devido a vibrações impressas pelas bombas nos líquidos e que são transmitidos ao equipamento. Então, o trocador de calor também apresenta esse problema. E alguns tipos de vasos de pressão. Diversos tipos de vasos de pressão também sofrem esse problema. O mecanismo é de uma fadiga acentuada pela corrosão, que depende do valor da frequência, das condições corrosivas e do tempo que o material sofre. Não apresenta nenhum limite definido, como acontece na resistência à fadiga. Não tem um limite à fadiga nesse caso. Né? E o mecanismo de início da fratura pode estar associado à concentração de tensões, da mesma maneira que a fadiga sozinha. Fendas na superfície do metal, produzidas por intrusões ou extrusões microscópicas, né, que podem ser formadas durante os ciclos de tensões. Enfim, no geral, o mecanismo de início de fratura acontece na superfície, da mesma maneira que a fadiga. Da mesma maneira que a corrosão também. Bom, a superfície limpa do metal, ou seja, sem camadas, no ápice de tais fissuras produzidas durante os ciclos de tensões, torna a área anódica da pilha galvânica. Então a superfície limpa vai ser o anodo. A adsorção de oxigênio, umidade ou ambos, ou outra espécie iônica também, nas paredes da fissura, vai impedir a ressoldagem, isto é, a união das superfícies metálicas, né? Ressoldagem, porque reduz a energia da superfície do metal e forma produtos de corrosão. Então, quando tem a adsorção desses compostos, né, eu vou impedir que aconteça que possibilita a ressoldagem. Né? Esses pontos aí. Bom, quando a gente usa inibidores ou proteção catódica, que são pontos que devem ser discutidos no nosso trabalho, né? Nós sabemos, nesses casos, onde tem inibidores de proteção catódica, né, fica muito claro, né, a ação eletroquímica nesse tipo de fenômeno. Né? Quando eu uso inibidor, uso proteção catódica, a propagação da fratura ela é menos acentuada. Da fratura é menos acentuada. Tá bom? Então, quando eu consigo diminuir o processo corrosivo, ou seja, diminuir a ação eletroquímica durante a propagação da fratura, eu reduzo o efeito da corrosão sob fadiga. Né? Uma condição necessária para a ocorrência da fadiga é a ruptura das películas. Os ácidos inoxidáveis têm boa resistência pela eficácia de suas películas superficiais. Nós já discutimos sobre as películas, né? E a película ela protege até mesmo em relação à fadiga. Bom, as alternações de tensões com frequências mais baixas são mais prejudiciais que as de frequências mais elevadas. Porque nas primeiras se dispõe de mais tempo por ciclo para as ações combinadas. Né? Então, frequências mais baixas tendem a ser mais prejudiciais. A aeração diferencial também atua, porque regiões solicitadas no fundo das fendas se tornam mais anódicas devido a essa diferença de aeração. Né? Uma alta concentração de oxigênio favorece a despolarização e torna as zonas circundantes áreas catódicas. Então vai ter um anodo circulado por áreas catódicas. Né? A gente sabe quanto maior for a diferença aí, mais forte vai ser o ataque em cima do anodo. Proteção. Posso usar proteção catódica, né? Inibidores de corrosão. Lembrando, proteção catódica se baseia assim, de maneira mais grosseira, né? A pegar uma área que seria anodo e fazer com que ela vire cátodo. Que a gente sabe que o que deteriora é o anodo. Inibidor de corrosão. Revestimentos metálicos anódicos ou de sacrifício. Películas não metálicas pigmentadas com pó de zinco. Jateamento na superfície do metal. E alteração de projeto. Todos esses efeitos aí são importantes, aí efeitos não, né? Todos esses métodos podem ser usados para proteção contra a corrosão sob fadiga. Tá bom?
Então, gente, corrosão sob fadiga é isso, né? É a ação conjunta de corrosão com a fadiga que vai produzir esses efeitos, essas características que eu comentei com vocês. Bom, agora vamos para o 15.3, né? O item 3 aí, que é erosão, cavitação e impingimento. Bom, nós sabemos que a corrosão de um metal em contato com o fluido em movimento pode muitas vezes ser aumentada por efeitos dinâmicos. Esse tipo de corrosão implica ações erosivas e corrosivas do meio, devido ao movimento relativo existente entre esse e o material metálico. Né? Então vai ter movimento relativo entre o meio e o material metálico, né? E vai haver uma ação erosiva e corrosiva aí. Pode-se incluir nesse caso a corrosão associada à erosão, à cavitação e ao impingimento, que causam perda de material por ação mecânica de sólidos, líquidos ou meio gasosos. Aqui tem alguns erros de digitação, mas acho que dá para entender. Então esses três casos aí, de erosão, cavitação e impingimento, são casos clássicos onde a gente tem tubulações. Tubulações, aquelas máquinas de fluxo que vocês devem estudar aí. Tem alguma disciplina aí, acho que máquinas hidráulicas, alguma coisa nesse sentido. Né? Bombas, compressores, por aí vai. Bombas é o melhor exemplo. Quando tem um fluido passando numa tubulação, erosão, cavitação e impingimento podem acontecer. Eu vou explicar o que é cada um aqui. Erosão, corrosão. Né? Erosão é uma coisa que a gente aprende lá em geografia, lá no ensino médio, né? Então a gente já sabe o que é, né? Até o exemplo é água do mar batendo na encosta, que vai degradando devagar a pedra, né? Esse é um exemplo mais clássico de erosão. Eu quero que vocês pensem na erosão, corrosão, como isso acontecendo de um fluido passando dentro de uma tubulação. Né? A ação da erosão, que resulta na destruição de camadas superficiais protetoras, é fácil visualizar. Essa ação da erosão pode ocasionar o surgimento de pequenas regiões anódicas em contato com grandes extensões catódicas, o qual sabemos que é uma situação de extremo perigo. A ação erosiva de um gás é aumentada pela presença de gotículas de líquido ou fragmentos sólidos, e a de líquidos pela presença de partículas sólidas. Então, eu tenho um fluido passando e ele está carregando coisa com ele. Seja gotícula, seja fragmento sólido, algum tipo de coisa. A de líquido, geralmente com partículas sólidas mesmo. A gente sabe que isso piora no nosso caso. Tem-se, pois, que a erosão é a deterioração de materiais metálicos ou não metálicos pela ação abrasiva de fluidos em movimento, usualmente acelerado quando tem partículas sólidas em suspensão. Então a erosão é isso, gente, não tem muito mistério. Tem fluido em movimento carregando partículas sólidas de alta velocidade, elas vão deteriorar a própria tubulação, por exemplo. Isso é um grande problema. Inclusive, vou até fazer um link aqui com outra disciplina, e que eu posso até cobrar isso na prova. Então, se eu cobrar, não reclame que eu não falei aqui na aula. Estou pensando em botar isso na prova. Eu tenho dois tipos de compressores, né? Agora, será que eu vou lembrar o nome? Eu tenho compressor de deslocamento positivo, né? Que é um compressor onde eu tenho a ação aí de... na verdade, eu tenho a redução de... esse aumento de pressão ele acontece pela redução de volume. Então, esse compressor de deslocamento positivo. E eu tenho outro tipo de compressor, gente, que... Nossa, acabou de fugir o nome dele agora. Alternativo. Né? Alternativo? Enfim, tem um outro tipo de compressor, eu esqueci o nome agora, eu nem ia falar sobre isso, acabei falando. Que ele funciona através de uma alteração de velocidade. Ele muda a pressão pela alteração da velocidade. Geralmente tem um rotor com pás girando. Né? Então tem dois tipos diferentes de compressores. Tem um deslocamento positivo, que geralmente é um pistão, que vai aumentar a pressão através da redução de volume. E tem esse outro tipo de compressor, que eu esqueci o nome do bendito, que ele funciona através da alteração de velocidade. Né? Tem rotores que vão aumentar a velocidade, né?
E também tem bocais, enfim, tem certas configurações de tubulação que vão causar aí uma variação de velocidade que vai implicar na variação de pressão. Né? Que vai ser um aumento de pressão no caso. Então, esses dois tipos de compressores, não tem um melhor que o outro. Né? Um é mais usado que o outro em certos tipos de aplicações. Né? Por exemplo, quando eu tenho que fazer algum tipo de compressão em fluidos que tem muita sujeira, é mais recomendado, né, que eu use o deslocamento positivo, né, que é um pistão. Ele vai e volta, né? A sujeira não vai. O pistão é um tipo, né? A sujeira não vai interferir de maneira tão agravante no processo e dá para ser usado. Quando eu tenho fluidos com muita sujeira, muito particulado, é recomendado que eu utilize esse segundo compressor. Esse segundo compressor, que trabalha através da variação de velocidade. Por quê? Porque ele tem rotores. Né? Então, acho que eu até falei besteira agora, gente. Esse segundo compressor que tem rotor, ele não pode ser usado quando tem sujeira. Por quê? Quando eu chegar no ponto que eu queria chegar. Ele tem um rotor girando, tem uma pá girando lá em velocidade. Se tiver muita sujeira, o que vai acontecer? Essas partículas sólidas que estão no fluido, seja líquido ou gás, sei lá, enfim, vão ficar batendo nas pás. Né? E vão causar uma erosão nas pás. Né? Então é um exemplo de onde eu tenho aí uma ação abrasiva do fluido. Né? Então a vida útil desse compressor ele vai ser muito menor do que aquele compressor de deslocamento positivo. Né? Vai ser uma vida útil muito menor. Né? Porque as pás vão ser degradadas muito rapidamente. Né? Então quando eu tenho muita sujeira no meu fluido, eu procuro usar deslocamento positivo. Quando eu tenho um fluido mais puro, eu uso esse segundo compressor, que é o compressor que funciona através da variação de velocidade, que tem rotor. Né? Então esse segundo compressor, que eu esqueci o nome, gente, me perdoe. Então, que ponto eu queria chegar? Que a própria definição de fluido, a definição de qual compressor a gente vai usar, qual tipo, depende do fluido que eu estou utilizando. Depende de se vai haver erosão ou não. Tudo bem? Um exemplo clássico disso aí é em pneumática. Em pneumática, nós temos que comprimir o ar. Né? Pneumática é trabalhar com ar comprimido, para gerar algum tipo de trabalho. O primeiro equipamento que a gente estuda em pneumática tem que ser o compressor. Né? E lá é mais comum usar compressores do deslocamento positivo. Por quê? Porque o ar ele é aspirado com sujeira, com partículas líquidas. Né? E aí, esse ar vai ser comprimido, bem comprimido, vai ter que passar por processo de filtragem, secagem, por aí vai, mas dá para ser usado. O compressor ele não vai ser tão danificado assim. Né? Eu vou ter que tomar cuidado, vou ter que fazer tirar a água que acabar condensando dentro dele, mas enfim, dá para usar. Se eu colocasse esse segundo compressor para funcionar, que tem rotor, ele ia deteriorar rapidinho. Porque quando eu aspiro ar, eu vou ter partícula, eu vou ter partículas de líquido, eu vou ter partículas de sólido, eu vou ter muita sujeira. Né? Esse segundo compressor, que funciona através do rotor, ele é mais indicado, por exemplo, turbina a gás. Porque o gás que é usado geralmente é muito puro. Então eu não vou ter essa dificuldade. Tá bom? Então é essa questão aí que está relacionada com essa questão da erosão. Né? Desculpa aí, gente, deu uma viajada. Eu esqueci o nome do bendito segundo compressor, mas acho que deu pra pegar. Se eu não me engano é alternativo, rotativo, uma coisa assim. Ou tô falando besteira. Tem muitos compressores aí, eu não vejo esse disciplina há um tempinho. Enfim, voltando. A questão de corrosão e erosão, ela acontece mais intensamente em estrangulamento, desvio de fluxo, né? Ou em desvio de fluxo, como cotovelo, curva, ejetor de vapor. Né? Quando vocês estudam lá em mecânica dos fluidos, vocês veem que tem a queda de pressão em cada tipo de cotovelo, em válvula e por aí vai. Né? Estrangulamento, né? E a queda de pressão não é o único problema. Né? A própria erosão também é problemática nesse sentido. Né?
Como exemplo de erosão, tem-se o desgaste de palhetas de turbinas de hélice, como está mostrado aí embaixo, na esquerda. Sob a ação de gotículas de água, né? Então, assim, essa aqui da esquerda é um impelidor de... Na verdade, aqui da esquerda é um impelidor de bronze, né? Com deterioração por erosão. Aqui não fala, mas provavelmente a ação da água causou isso aqui. Né? Aqui na direita tem um aspecto característico da erosão por impingimento, né? Em curva de tubulação de linha de condensado, causada por vapor d'água. Eu vou falar de impingimento depois, mas deixei exemplificando aqui de como esses três fatores podem ser bem danosos à estrutura. O que influencia nesse processo? Velocidade de escoamento, ângulo de incidência, temperatura, dureza do material e forma das partículas. Eu tenho várias variáveis aí, né? Um terror nosso aqui, quando a gente pensa nessa ação erosiva, é líquido com bolha. Bolha de vapor, de ar ou de gás são terríveis, porque eles exercem ação erosiva. Vão gerar avarias, seja por cavitação ou por impingimento. A cavitação, como a gente vai ver daqui a pouco, é a ação dinâmica associada à formação e colapso de cavidades no fluido. Então, devido ao próprio escoamento, eu vou criar bolhas. Vão ter bolhas criadas dentro do fluido, bolhas de vapor, que vão estar em alta velocidade e vão ser jogadas com uma altíssima velocidade contra alguma superfície do metal. E vão, paulatinamente, deteriorando aquela estrutura, causando remoção do material. Isso é muito comum em bomba. A gente vai ver daqui a pouco, a cavitação. Como a gente viu antes, um fluido que impinge, né, ele tem impacto direto sobre uma superfície metálica, ou tem impacto direto sobre a superfície metálica, né, a definição. A gente pode notar severa ação mecânica com desgaste do material, como a gente viu. Bolhas de gás aumentam o efeito de impingimento. Né? Bolhas de ar agravam o ataque por impingimento. Bom, a erosão ela é considerada um fenômeno puramente mecânico, em que o metal é removido ou destruído mecanicamente, sofrendo somente alterações físicas. Né? O fluido aqui ele trabalha no sentido de levar esse abrasivo, entre aspas, às condições que vai acontecer a corrosão. Né? Na erosão-corrosão vão acontecer fenômenos físicos e químicos. Né? A sua aparência vai ser sob a forma de sulcos, crateras, ondulações, furos arredondados, né? E o sentido direcional de ataque. Em razão da própria ação de erosão, a superfície fica isenta de possíveis produtos de corrosão. Né? Então isso é ruim porque é ruim de certa forma, né? Os produtos de corrosão eles deveriam ficar lá na superfície, né? Só que não. Como eu tenho uma ação direta, um fluido em movimento, ele vai levando embora os produtos de corrosão. Então eles não ficam lá, tá? Aqui eu tenho erosão em um tubo de aço carbono, causada por ação de ácido sulfúrico concentrado, vazado por furo na tubulação. Vocês podem ver a aparência, né? Praticamente todos os tipos, faltam essa aí, de equipamentos que são expostos a fluidos em movimento estão sujeitos à erosão e corrosão. Por isso que eu falei aí de compressor, bomba, ventilador, turbina, isso tudo aí sofre com. Todo esse equipamento sofrem com erosão e corrosão. Tubulações no geral sofrem muito com isso. Ainda mais aquelas que têm curvas, cotovelos, derivações, né? Válvulas, bombas centrífugas, impelidores, agitadores, tubos de trocador de calor, linhas de vapor, né? Vapor que são partículas líquidas, né? Então a gente tem esse problema é muito frequente. Tá bom? É novamente um exemplo de coisa que não é só algo que a gente vê aqui na faculdade que fica por aqui, não. É algo que tem aplicação real. A velocidade tem influência muito grande nos processos de erosão e corrosão. E o seu aumento geralmente resulta em ataque mais acentuado. Né? Como vocês podem ver aqui nessa tabela direita. Né?
Essa tabela mostra as taxas de corrosão para 3 velocidades diferentes. Vocês podem ver muito claramente, né? Quando a velocidade é muito alta, todos os materiais listados aí, eles sofrem corrosão praticamente. O aço inoxidável 316 é um dos mais resistentes nesse sentido, o titânio também, mas as ligas de latão, de bronze, aço carbono, ferro fundido sofrem com isso tudo. Todos sofrem com esse problema. Então, quanto maior a velocidade do fluido, mais acentuado é o ataque. Isso aqui é por causa de taxas de corrosão medidas na área do mar. Na água do mar. Perdão. Em alguns casos, porém, o aumento de velocidade pode ser benéfico, porque pode diminuir a ação corrosiva. Né? Altas velocidades vão impedir a deposição do material em suspensão, evitando, portanto, a formação de pilhas de concentração ou de aeração diferencial. Aí a gente tem que ponderar, né? O que é mais as vantagens e desvantagens. Né? Geralmente, a aumento de velocidade traz mais desvantagens do que vantagens. Mas cada situação é cada situação. Isso não é uma regra geral, tá bom? Para combater esse tipo de erosão, esse tipo de fenômeno, né? Erosão-corrosão, eu posso empregar materiais mais resistentes, posso alterar o projeto, né? Modificando o formato ou geometria de equipamentos, posso aumentar o diâmetro de tubulação, né? Lembrando da equação de continuidade. Aumentou o diâmetro, vai reduzir a velocidade. Dirigir as tubulações de entrada para o centro de tanques, né? Em vez de colocar próximas às paredes laterais. Inserir virolas nas extremidades de entradas de tubos e especificar sua composição igual a dos tubos ou de plástico. Né? É igual a dos tubos ou de plástico, né? Tá plástico, falei errado aqui, mas enfim. Ou posso usar bombas com partes facilmente substituíveis. Né? Eu tenho vários tipos e métodos de proteger contra corrosão e erosão. Cavitação, gente. Aqui também bem mais explicado, mas eu acho que eu vou perder muito tempo se eu ficar acompanhando o que está aqui no slide. O que é a cavitação? Quero que vocês me escutem antes de ler. A cavitação é quando, por algum motivo, tem uma queda de pressão, né, no escoamento. Né? Eu tenho uma imagem aqui que vai deixar isso bem claro. Né? Aqui tem um exemplo de cavitação, né? Cilindro de motor diesel, podem observar. Aqui é a região de cavitação, né, do próprio cilindro interior, mostrado aí. Deixa eu passar aqui só para ver se eu esqueci de falar. Vou fazer um resumão disso aqui tudo, gente. Cavitação é muito comum em hélice de navio, turbina, equipamentos hidráulicos em geral. Né? Bom, deixa eu ver. Tá, legal. O que acontece? Né? A pressão absoluta do escoamento ela vai reduzir até ultrapassar a pressão de vapor, pressão de vaporização. E aí o que vai acontecer quando eu tenho essa redução da pressão absoluta? Né? Quando fica na pressão, o próprio fluido fica na pressão menor do que a pressão de vapor, eu vou ter o surgimento de bolhas de vapor, né? O que a gente chama aqui de ebulição. Né? Vai surgir. As bolhas surgirem por si só não é um problema não tão relevante. Porém, essas bolhas elas vão estar sendo jogadas no escoamento. Né? Então eu vou ter uma queda local de pressão que vai gerar bolhas de vapor. Né? Queda local de pressão gerando bolhas de vapor. Quando eu gero bolhas de vapor, elas vão sendo jogadas junto do escoamento. Beleza. Até aí tudo bem. O que acontece depois? Essas bolhas elas são jogadas com muita força contra as superfícies da própria tubulação. Seja numa região de curva, num cotovelo, elas vão atingir ali. Né? E quando atingem essas bolhas, né, essas bolhas atingem a superfície, elas vão degradar, porque elas estão com uma alta velocidade. Né? Então elas, como está escrito aqui, essas bolhas quase imediatamente sofrem colapso ou implosão. Né? Até porque quando ela muda, durante o escoamento, ela está mudando de posição, ela vai chegar numa área de pressão mais alta, onde aquele vapor ele vai querer sofrer uma translação de fase. E aí ele vai chocar
vai se chocar contra aquela parede e vai desaparecer. Vai gerar aquela implosão, aquele colapso, aquela pancada, aquele choque mecânico. Então, as próprias bolhas geradas pela redução de pressão é o que causa essa cavitação. A cavitação é isso, né? Caiu a pressão, formou bolha, a bolha bate direto na tubulação, degrada o material, produzindo avarias, né? Tem uma forte onda de choque, né? Deixa eu ver se falou mais. Tem que falar mais alguma coisa. Então é basicamente isso, gente, né? Como bilhões de bolhas ou cavidades podem sofrer colapso sobre uma pequena área no decorrer de um segundo, avarias visíveis podem ser rapidamente produzidas. Então, cavitação é um problema gravíssimo em se tratando de bombas hidráulicas, por exemplo. Então, a cavitação pode agir de acordo com essas fases aí, né? Eu tenho áreas de pressão baixa, onde vão surgir bolhas. Essas áreas, gente, elas, com a baixa pressão do fluido, né, no escoamento, isso acontece devido a irregularidades no próprio escoamento, né? Obstrução, estrangulamento, por aí vai. Vou formar cavidades. Cavidades, quando vocês leem cavidade aqui, gente, é bolha de vapor. As condições de pressão e de escoamento vão mudar de uma vez só e são seguidas pelo colapso das bolhas ou das cavidades, né, com a resultante pressão de choque atingindo centenas de atmosferas em áreas localizadas. Então eu passei por uma área, vamos supor que eu estou vendo fluido, né? O fluido passa por uma área, a pressão abaixa muito. A pressão baixou, surgiu bolhas. As bolhas são levadas para uma área onde a pressão é mais alta. E aí ela vai se chocar contra a parede, arrancando o material, né? Esse ciclo é repetido milhares de vezes, né? Alguns metais mais resistentes podem resistir ao desgaste por um período, mas eventualmente vai acontecer o ataque de grandes áreas que ficam com o aspecto de superfícies marteladas, né? Até porque as bolhas elas vão, entre aspas, martelando aquela área. Se o material for quebradiço e de relativamente baixa resistência, como é o caso do ferro fundido, o aparecimento de pits é bem pronunciado, né? Se o material for denso e de alta resistência, a superfície fica apenas rugosa. A cavitação ela gera várias consequências. Então, se você pega uma bomba hidráulica que está sofrendo cavitação, vai ser fácil perceber porque tem vários sintomas, né? Vai haver erosão e corrosão, vibração vai aumentar, né? vai ficar mais evidente. Então, qualquer análise de vibração vai perceber que tem uma coisa errada com essa bomba. Ruído e alteração do escoamento, né? O ruído vai ser feito, vai se ouvir barulho, né? E vai haver uma alteração do escoamento, né? O modo de escoamento vai mudar, né? A continuidade do processo deixa a superfície com pits ou alvéolos, podendo até arrancar pedaços do metal. A vibração é originada pelo desbalanceamento e o ruído é provocado pela implosão das bolhas. Bom, é evidente que com as mudanças cíclicas de pressões também há condição para a ocorrência de fratura por fadiga. Então vocês podem ver que é um problema que vai gerando o outro, vai desencadeando vários problemas. Então pode ser que aconteça fratura por fadiga aqui também. Algumas características dos líquidos podem ter influência nessa avaria ocasionada pela cavitação. Teor de ar influencia, né? Eu posso injetar, né, ou admitir ar, né, a montante da cavitação, ou seja, antes da região da cavitação. Isso é prático somente quando tem vácuo na sucção, obviamente. As bolhas de ar, sendo compressíveis, elas absorvem as ondas de pressão, né, e aí vão conseguir as próprias ondas de pressão elas vão ser absorvidas pelas bolhas de ar, né? E aí o efeito do colapso de uma cavidade vai ser menos acentuado. Então o teor de ar, uma maneira de reduzir a cavitação, talvez é injetar ar, né? É claro que isso depende da aplicação, tá bom, gente? Temperatura. A ação é complexa, tendo-se que a 0 graus Celsius até 50 graus Celsius a avaria cresce com a temperatura, talvez devido a um decréscimo no teor de ar. E acima de 50 graus Celsius a avaria é reduzida progressivamente.
né? Talvez devido ao fato de que o efeito da remoção é menor do que o produzido pelo aumento de pressão do vapor. Então, mexer na temperatura pode melhorar a questão da cavitação, mas é algo que vocês podem ver que tem um talvez, não é algo que é certo. A gente não tem como explicar isso de maneira mais clara. Então eu não posso aquecer só até 50 graus Celsius, tenho que aquecer até maior temperatura. E isso vai ser limitado pela aplicação, obviamente. Velocidade relativa dos líquidos. À medida que a velocidade do líquido cresce, decresce a pressão, o que ocasiona a formação de bolhas, né? Deve-se citar, nesse caso, a alteração de velocidade de um fluido ocasionada por uma obstrução ou estrangulamento, que acontece com frequência durante qualquer rede aí de transporte de fluido. A tubulação, né? Assim, quando uma água é forçada a atravessar uma obstrução, sua velocidade é aumentada. Aumento de velocidade é sempre acompanhado de queda de pressão, né? Que deve ser compensada pela perda de energia de pressão. Aumenta a velocidade e aumenta a energia cinética, então tem perda de energia de pressão. É aquele balanço que a gente pode observar até mesmo na equação de Bernoulli, que a gente vê lá em fluidos. A velocidade média de escoamento influi na queda de pressão. Em velocidades baixas, a queda de pressão não é significativa, mas com o aumento da velocidade da água, a pressão local pode ficar abaixo da pressão de vapor, então vai haver cavitação, né? Aqui tem uma hélice de bomba aqui embaixo, né? Olha como é que o estado dela. Está bem grave. Bom, aqui tem a A, B, C e D, né? A esquematização do que é a cavitação, né? Num sistema de pistão, né? Tem o líquido em pressão ambiente. Eu aumentei a pressão, perceba que quando eu subi o pistão, eu estou aumentando a pressão, né? Perdão, eu estou reduzindo a pressão. E aumentando o volume, né? Reduzindo a pressão, eu tenho a formação de bolhas, porque eu coloquei na pressão abaixo da pressão de vaporização. Formei bolhas de vapor. Quando eu aumento a pressão de novo, essas bolhas elas não têm condição de estar lá, elas vão ser implodidas, né? Elas vão ser colapsadas, né? E aí elas vão direto para as paredes, né? E efeitos das ondas de choque ficam nas paredes que vão ser atacadas. Então, se por exemplo eu tenho uma película protetora nas paredes, ela vai ser degradada. Nesse caso aqui, gente, da cavitação, o que é mais recomendável é atuar no projeto do equipamento, né? Não sei se fizeram máquinas de fluxo ainda, né? Como é optativa essa matéria, tem gente aí que deve estar 10 anos aí, tem gente que está no 10º período, gente no 9º, 8º, 7º, 6º, por aí. Acredito que a maioria de vocês deve ter feito a disciplina de máquinas de fluxo. Lá vocês veem que esse NPSH, que é o do inglês, né? Tá, faltou um L aqui. Net Positive Suction Head, a altura total de sucção, mudança nesse NPSH, né? Que é esse parâmetro usado em máquinas de fluxo, vão interferir diretamente na ocorrência ou não de cavitação. Então, agora eu não vou entrar muito nesse mérito, mas no projeto de bomba, eu tenho que ter NPSH disponível sempre maior do que o NPSH requerido. Tá bom? Eu tenho que eliminar, nesses casos aí, possibilidades de áreas de queda de pressão, né? Obviamente. Essa mudança de NPSH faz isso. Eu não posso ter abruptas modificações de seção, né? Uma seção de diâmetro maior para menor, menor para maior. Isso vai alterar o escoamento. E eu não posso ter vibração de partes críticas. Quando eu não posso atuar no projeto de equipamento, né, eu tenho que buscar outros recursos, como introdução do ar no fluido em escoamento, emprego de materiais com alta utilidade, alta resistência à fadiga ou superfície endurecida, revestimento com material resistente, no caso tem alguns elastômeros aí como exemplo, emprego de inibidores, proteção catódica, né? Em alguns casos, podemos preencher as áreas danificadas com solda para retificá-las, né? E é isso, gente. Então,
Esses problemas aí de erosão e cavitação agora, né, que é o nosso foco, foi o nosso foco, né, são problemas totalmente que dá para prevenir, não é algo que é inevitável, né. Se um projeto da bomba for bem feito, por exemplo, eu não vou ter dificuldade com cavitação. O problema é que muitas vezes essas bombas não são tão bem feitas assim. Bom, impingimento, né? Ataque por impingimento, também conhecido como corrosão por turbulência, é a corrosão associada ao fluxo turbulento de um líquido. Né? A turbulência ocorre quando um fluido está em movimento e passa de uma tubulação de grande diâmetro para outra de menor diâmetro. A região de turbulência aparece sempre na tubulação de menor diâmetro. Né? Então, mudança de seção vai ter o surgimento da turbulência. Lembrando, como que eu vejo se o escoamento ele é laminar ou é turbulento? Através do número de Reynolds. Né? Agora eu não vou lembrar de cabeça exatamente, mas se eu não me engano, acima de 2000, número de Reynolds, já é um estado aí de corrosão turbulenta. Né? Tem uma região intermediária aí, né, que eu não lembro muito bem disso, mas é uma região de turbulência. Né? O número de Reynolds que é calculado por ρVL sobre μ, se eu não me engano, né? Que é a massa específica, a velocidade, o comprimento da tubulação, dividido por μ, que é a viscosidade. Né? Então, isso aí eu tô lembrando agora, gente, que realmente... Tem alguns casos que é ρVD sobre μ. Né? Eu sei que acontece isso também no caso de tubulação, né, que é o diâmetro. Mas enfim, estão com isso aí mais fresco na cabeça do que eu. A corrosão de turbulência é quando o escoamento está em regime turbulento. Tem um fluxo turbulento. A região de turbulência aparece sempre na tubulação menor. Eu tenho isso acontece comumente na entrada de tubos de condensadores, saída de registro, válvulas, bombas centrífugas e por aí vai. Né? Qualquer outro dispositivo que tem variação acentuada da ação transversal. Né? Aqui eu tenho a corrosão por turbulência em tubo, na região do flange, podem ver à esquerda aqui. O que acontece? E na direita aqui a ampliação, né, da região deteriorada. Mas podem ver que é exatamente onde tem essa alteração aí de diâmetro. Né? O fluido turbulento, ele que está em movimento turbulento, ele pode ter fases, pode formar bolhas que se deslocam com ele. A ação de turbulência aliada aos choques, né, que resultam de rompimento das bolhas, provoca um tipo de corrosão e erosão chamado de impingimento. Né? Então, turbulência aliada a choque de rompimento das bolhas é impingimento. Como que eu faço a diferença de impingimento para cavitação? Na cavitação, eu tenho que ter uma queda de pressão. No impingimento, eu estou falando mais de turbulência. As bolhas aqui vêm da turbulência. Tá? O ataque por impingimento pode ocorrer quando líquidos, gases ou vapores se chocam em alta velocidade contra a superfície. Ocorre frequentemente em curvas de linhas de condensado e em cobre ou ligas de cobre. Quando há escoamento de água sobre cobre e suas ligas, a turbulência é suficiente para causar quebra do filme superficial. Né? Então, no caso que é escoamento de água especificamente sobre o cobre, a turbulência ela pode gerar essa quebra de filme. E a corrosão vai ser no formato de pits, de contorno arredondado, e usualmente não vai ter produtos de corrosão, porque eles são levados. Né? Esses pits geralmente são agrupados em forma de ferradura. Né? Até usando analogia, né? Eu peguei do livro essa frase, que é como se um cavalo estivesse andando contra a corrente do fluido. Com o prosseguimento do ataque, os pits vão aumentando e se aproximam, formando extensas áreas atacadas. A ação pode ser muito rápida, com os anodos locais despolarizados pela remoção contínua dos íons metálicos e dos produtos de corrosão e dos cátodos locais, pelo oxigênio dissolvido na água aerada, movendo-se rapidamente. Traduzindo isso aí, né? Os pits eles surgem devagar, vão aumentando, formando muita área atacada. Esses anodos locais vão ser despolarizados, né? Porque tudo que está lá vai ser
removido continuamente, né? Íons, produtos de corrosão, catálogos locais. Né? Os fatores que aumentam o ataque por impingimento são aumento da velocidade do fluido, aumento da turbulência local, especificamente, presença de oxigênio, poluição da água, e dentro de certos limites, aumento nas dimensões e na quantidade de bolhas de gases do fluido. Esse ataque por impingimento costuma causar escavações acentuadas e com aspecto liso, né, como está mostrado aí. Né? Isso é um rotor de aço carbono com deterioração por erosão e impingimento. É um rotor. Olha como é que ficou a situação dele. Para evitar o impingimento, podemos usar ligas de cobre, contendo 5% de estanho, podemos usar latões de alumínio, podemos usar ligas de cobre com 30% de níquel e 0,5% de ferro, tem algumas possibilidades. Né? Esses materiais estados, essas ligas estadas, são resistentes. Reduzir a velocidade do fluido, é um método de se prevenir contra ataque por impingimento. Reduzir a quantidade de ar ou de partículas sólidas. Modificar a geometria dos equipamentos, evitando curvas acentuadas. E usar placas defletoras, é outro método aí. Enfim, gente, esses métodos aí de proteção contra impingimento. Finalizamos então erosão, cavitação e impingimento. Vocês viram que eu falei muita coisa de fluidos aqui. Não sei se vocês têm trauma com essa disciplina, mas esses conceitos de fluidos não precisam se preocupar tanto, pensando na prova, tá bom? Mas eu quero que vocês reconheçam se eu falar de turbulência, se eu falar de variação de pressão, isso tudo pode acontecer. Beleza? Bom, corrosão sob atrito. Se duas superfícies em contato e sob carga, das quais pelo menos uma é metálica, forem submetidas a pequenos deslizamentos relativos, né, observa-se frequentemente um tipo de corrosão na interface, denominado corrosão sob atrito, ou corrosão sob fricção, que é o fretting corrosion. Né? Ou pode chamar de oxidação por fricção, ou corrosão por atrito oscilante. Né? Então pense comigo, tem duas superfícies em contato, sob carga, e eu vou ter pequenos deslizamentos relativos entre uma superfície e outra. Geralmente, gente, quando eu falo de superfície em contato, movimento relativo, eu falo de atrito e eu falo de desgaste. Então é a corrosão sob atrito, é a mistura da ação mecânica do desgaste com a ação corrosiva do meio aí que pode estar lá. Então é a corrosão sob atrito. Como requisito necessário para a ocorrência desse tipo de corrosão, a interface do metal deve estar sujeita à carga. Nesse caso, tem um descoramento da superfície do metal, com a formação de produtos pulverulentos de corrosão, em alguns casos posso formar pits, que pode servir de núcleo para a ocorrência de fratura por fadiga, então é outro problema que pode ser gerado em consequência. A incidência desse fenômeno é muito grande, sendo quase todos os metais suscetíveis ao mesmo. Né? Então é algo bem comum. Ocorre em locais de uniões, como ajuste prensado, local onde metais são movimento relativo, no caso de rolamento de esferas e mancais. Né? Tem o rolamento de esferas, as esferas estão em movimento relativo em relação à pista. Né? Em planos ortopédicos e em contatos elétricos. O funcionamento do componente pode ser prejudicado não somente pela perda acelerada das dimensões, como também pela redução de resistência à fadiga. Tá bom? Então, além de eu perder dimensão, tem alguns casos que a questão da dimensão é importante. Né? Pode atrapalhar a própria aplicação. Mas vai ter uma queda da redução de... Tem uma queda de redução. Tem uma queda da resistência à fadiga também. Quando a corrosão sob atrito ocorre no ar, os produtos de corrosão são comumente misturas de óxidos metálicos, né, hidratados ou não, e de partículas de metal, que vão sendo desgastadas. Né. As partículas têm, em geral, dimensões da ordem de 1 micrômetro. Né. Em tribologia, que é a parte de materiais que a gente estuda atrito, desgaste e lubrificação, a gente chama isso de debris. Né, essas partículas geradas, né, são os debris. Né.
O mecanismo do fenômeno está naturalmente ligado ao desgaste mecânico na ausência de ambiente corrosivo. Então, esse fenômeno está ligado ao desgaste mecânico na ausência de ambiente corrosivo. Então, isso aí eu tenho uma certa deterioração mesmo se não houvesse ambiente corrosivo, tá bom? O desgaste vai promover certa deterioração, né? O que acontece, gente, aqui agora indo por mais para o lado da tribologia, né? Cada superfície, por mais polida que ela esteja, ela é composta de vários picos e vales, que a gente chama de asperezas, várias irregularidades microscópicas, minúsculas, que a gente não vê o olho nu, mas que são irregularidades, né? Ela vai subindo e descendo, tem certa rugosidade ali, né? Mesmo com acabamento muito bom, eu ainda vou ter irregularidade superficial, né? Isso em qualquer superfície, tá? Mesmo aquelas muito bem atacadas, eu ainda vou ter irregularidades superficiais, picos e vales, vão descendo, não segue um padrão, é algo meio aleatório, mas nós temos superfícies dessa maneira. Quando os materiais são deslocados, né, um em relação ao outro, não são todos não é todo o material que encosta em todo o material, por mais que a gente ache isso, né? Você pega o seu celular e coloca ele em cima da sua mesa, agora você está acompanhando a aula, não vai ser toda a superfície do material do seu celular que vai encostar na superfície da mesa. Vou ter pontos de contato, né? E se eu arrastar o celular sobre a mesa, esses pontos de contato são cisalhados, né? Então vai haver a quebra de certos pontos de contato e surgimento de novos pontos à medida que eu vou arrastando, né? Tanto que se eu fizer se eu empurrar algo muito pesado em cima da superfície, esse atrito vai ser tão grande que eu vou gerar calor. E o calor pode inclusive soldar, fazer uma microsolda entre essas asperezas locais, né? Tal ação resulta do aparecimento constante de novas superfícies metálicas, seja no metal base, seja nas partículas produzidas. Essas superfícies imediatamente ficam cobertas com oxigênio ou outro agente corrosivo, ou se oxidam superficialmente. Então nós temos esse ponto importante, né? Vai surgindo novas superfícies metálicas, né, através dessa deterioração, seja no metal base ou nas partículas. Essas superfícies vão ficar cobertas com oxigênio ou qualquer outro agente corrosivo e vão se oxidar. Então, o desgaste vai possibilitar a ação corrosiva. É uma ação conjunta, mecânica e corrosiva. A próxima aspereza vai retirar o óxido, ou pode mecanicamente ativar a reação do oxigênio adsorvido com o metal para formar óxido, que por sua vez vai ser arrastado, formando novamente a superfície metálica limpa. Os detritos de óxido vão se acumulando, né? E eles têm muitas vezes características abrasivas, né, que contribuem para o desgaste. Então é como se eu colocasse entre dois corpos se arrastando partículas abrasivas, então o desgaste vai ser mais acentuado ainda. O alumínio e o aço inoxidável são suscetíveis à corrosão sob atrito, o que pode ser explicado tanto pela formação de óxidos abrasivos, como Al2O3 e CR2O3, quanto pela adsorção de oxigênio por esses metais. Então, traduzindo isso, né, se não ficou claro, o que aconteceu? Vamos supor que eu tenho ácido inoxidável e qualquer outro material aí, né? Eles em contato e movimento relativo. Quando esse movimento relativo, eu vou deteriorar um pouquinho a superfície. A área que deteriorou, provavelmente é uma área que já tinha uma película passivadora. Então, eu vou remover a película ali. Remover a película, olha o tanto de coisa errada que acontece. O desgaste inicial deteriora. Remoção da película, tem pequenas áreas anódicas sendo formadas, dependendo do meio. A película está sendo arrastada, né, os óxidos arrastados são abrasivos, então piora a questão do desgaste. Então é um processo contínuo de desgaste e bem agressivo também. Para proteger contra isso, nós podemos combinar metal mole com metal duro, né? Com isso eu vou impedir a solda, né, microsolda nos pontos de contato.
Em alguns casos fica impedido até o deslizamento da interface e a presença de ar. Alguns metais recomendados para serem usados com aços para diminuir a corrosão é estanho, prata, chumbo, índio e alguns metais revestidos com cádmio. Né? No caso de liga, são recomendados os latões. Eu posso construir superfície de contato de maneira a evitar quase que por completo o deslizamento. Isso pode ser conseguido tornando a superfície rugosa, embora não seja fácil impedir completamente o deslocamento. Né? Então é um outro método aí de se proteger contra a corrosão sob atrito. Outro ponto que a gente pode abordar também é a questão de aumentar a carga, que não é muito vantajoso, tá? Quando aumenta a carga, eu vou ter eu até reduzo o deslizamento, mas eu vou ter um desgaste maior. Né? O acréscimo de carga também vai aumentar a corrosão, né? De modo que pits tendem a se desenvolver na superfície de contato. Quando produtos de corrosão ocupam maiores volumes que o metal do qual se originaram. Tá bom? Usar lubrificante ajuda muito nesse caso. Né? Óleos de baixa viscosidade, isolados ou combinados com uma superfície fosfatizada, né? Reduzem as avarias quando a carga não é muito grande. Uso de juntas de elastômeros ou materiais de baixo coeficiente de atrito também pode ajudar, mesmo sentido que o lubrificante faz. Né? O lubrificante ele cria um filme ali entre as duas superfícies, de maneira que não tem contato grave, então só ajuda. Só que o lubrificante tem que ser compatível com as duas superfícies, obviamente. E a carga não pode ser muito grande porque senão eu vou acabar com esse filme em formato de lubrificante. Bom, gente, para fechar essa aula de hoje, que já está enorme, acredito eu, fragilização do metal líquido. Né? Vamos lá, capítulo 15.5. Né? Divisão aí, subcapítulo 15.5. Bom, metais no estado sólido, submetidos a tensões residuais ou externas, concomitante em contato com metais fundidos, sofrem um tipo de ruptura denominado fragilização por metal líquido. Né? Então, o que acontece? Eu tenho um metal sólido, está submetido a tensões residuais ou externas. Né? Lembrando que tensão residual é aquela tensão que é originada, seja em algum processo de fabricação anterior, seja em ciclos térmicos, são tensões dentro da estrutura cristalina. Né? Esse metal sofre um tipo de ruptura denominado fragilização por metal líquido. Né? Então, o que é isso? Eu tenho um sólido que está tensionado de alguma forma e ele vai estar em contato com o metal fundido. Né? Então, esse sólido inicial ele vai ser fragilizado pela ação conjunta desse metal fundido com a solicitação mecânica, no caso, tensão. Aqui, nesse caso de fragilização por metal líquido, não acontece uma corrosão no sentido rigoroso do termo. Né? A falha provocada por fragilização por metal líquido ocorre pela nucleação e subsequente propagação para o interior de uma trinca na superfície molhada do sólido. Né? Então eu vou ter a formação de uma trinca, a sua propagação dentro da superfície molhada. Né? A gente não fala que isso é uma corrosão, usando o sentido mais correto da palavra, porque não envolve modificação química do metal sólido. Né? Existem duas condições necessárias, porém não suficientes, para a ocorrência desse fenômeno. A primeira é a existência de uma tensão aplicada, e a segunda é que haja contato direto, em uma escala atômica, entre o sólido tensionado e o metal líquido fragilizante. Ou seja, isso implica que o líquido ele tem capacidade de fluir para o interior de uma trinca e causar sua propagação. O crescimento da trinca será interrompido se o suprimento de líquido for interrompido. O que causa a propagação da trinca, gente, é o líquido que penetra nela. Exceto no caso de materiais frágeis, né? Onde a trinca já tem atingido as dimensões críticas. Então, assim,
se eu tirar o líquido, se eu parar o suprimento de líquido, eu interrompo o crescimento da trinca. Porém, materiais frágeis, quando a gente estuda a tenacidade da fratura, nós sabemos que se chegar em certo ponto onde chegar em certo ponto onde esse material frágil, né, ele tem uma trinca, essa trinca passa de valor crítico, ela vai crescer sozinha. Tá bom? Isso independe se eu tirar o líquido ou não. Esse valor crítico de trinca é um valor de tamanho de trinca que, se passar desse valor, ela vai crescer sozinha, vai se propagar sozinha. Mesmo se eu tirar carga, tirar tudo. Os metais sujeitos a esse tipo de fenômeno geralmente fraturam de maneira intergranular. Por esse motivo, espera-se que variações de tamanho de grão, da estrutura ou da química do contorno de grão devem influenciar a suscetibilidade de sólidos tensionados. A fragilização do metal líquido, no geral, ocorre imediatamente acima do ponto de fusão do agente fragilizante e pode, portanto, causar uma forma de transição dúctil frágil à medida que a temperatura se eleva. Isso é até interessante, que quando a gente fala de transição dúctil frágil, nós falamos de temperaturas muito baixas. Mas esse fenômeno aqui ele pode causar uma fragilidade em temperaturas altas. Então é como se um material que é dúctil se tornasse frágil em temperatura alta, devido a esse efeito combinado de tensão e metal líquido, no caso, né? Com o acréscimo de temperatura, a dutilidade também retorna. Frequentemente retorna. Porém, a gente tem algumas exceções na literatura que trazem casos de fragilização acontecendo abaixo do ponto de fusão do metal fragilizante. Né? Essa fragilização ela nem sempre acontece quando o metal puro ou uma liga é tensionado em contato com o metal líquido. Muito embora aconteça com certa frequência, né? Mas nem sempre acontece. Estudos de laboratório e análise de fraturas, na prática, mostraram que metais puros e ligas, industrialmente importantes, como no caso de latão, bronze, aço carbono e aço inoxidável, podem ser fragilizados por metais líquidos, tanto com ponto de fusão baixo como moderado. Tá bom? Incluindo mercúrio, galho, soldas e até ligas de cobre. A previsão da fragilização por metal líquido depende não apenas da composição da combinação sólido-líquido, mas também das condições de combinação metalúrgica do sólido e das condições de exposição. Né? E aí, isso é um grande problema, porque se eu pegar, sei lá, aço carbono com latão fundido, vai ter esse problema? Pode ter relatório dizendo que sim, pode ter relatório dizendo que não. Porque depende muito das condições dessa combinação. Tá? E das condições de exposição também. A significação tecnológica desse processo é principalmente relacionada ao dano que pode causar, iniciando falhas em equipamentos ou agravando os efeitos de condições acidentais. Então, independente assim, dessa interpretação do fenômeno de fato, o que importa de fato é que ele está atrapalhando, ele produz falha. Então nós temos que arranjar um jeito de se livrar disso. Né? Isso é comum, tá? Tem eixos de máquinas, aeronaves, indústria química, isso acontece bastante. Aí aqui tem alguns exemplos, né? Fragilização de ligas de alumínio por galho, fratura de tubulações de aço inoxidável pela presença de zinco. Né? Casos de reatores nucleares, onde o sódio líquido é fluido de refrigeração, e equipamentos de aço inoxidável também é um problema. Tá? Então, essa questão da fragilização por metal líquido é algo recorrente, é um problema sério, tá bom? E que vocês vão ver, só para já dar uma palhinha na próxima aula. Muitas vezes, gente, o que nós... aqui, principalmente nesse capítulo, nesse tópico de corrosão sob tensão, muitas vezes a gente não tem certeza de qual é o mecanismo que causa aquilo. Mas nós conhecemos métodos de evitar que isso aconteça. Então, tá bom. Do ponto de vista de engenharia, tá bom. É claro que é muito melhor que a gente conheça os mecanismos a fundo. Mas como vocês vão ver,
no caso de corrosão sob tensão, por exemplo, nós não conhecemos o mecanismo de maneira assim geral. Não tem uma teoria que explique perfeitamente todos os materiais, né? Tanto que no próprio livro do Gentil, ele aborda várias teorias para casos específicos que explicam isso, né? E aqui mesmo nessa questão de fragilização do metal líquido, isso é muito comum, tá? E aí do ponto de vista de engenharia, o nosso problema, o nosso foco tem que ser como resolver, como proteger, como evitar que isso aconteça, né? Se eu consigo evitar e proteger mesmo sem saber, sem conhecer o mecanismo, menos mal, tá bom? Pessoal, vou finalizar aqui no slide 63. Eu vou partir daqui na próxima aula. Eu sei que esse tema é um pouco amplo, né? Quero que vocês estudem, vocês entendam pelo menos a base de um pouco de tudo, né? Semana que vem eu volto aí com o final dessa aula, que vai ser para finalizar nosso curso, né? Logo depois eu ter prova e por aí vai. Depois nosso trabalho, né? Não se esqueçam. E é isso, gente. Tenham uma boa semana, descansem bastante e até a próxima.